Olha, que uma coisa muito legal é que a ESP pegou um cara, um menino brasileiro, né, através do YouTube e transformou o cara em endorser. Pois é, e eu tava lá na ESP, lá em Los Angeles, quando o cara me falou dele. Na verdade, era o vice-presidente. Falou, meu, tem um menino aí no Brasil que eu encontrei no YouTube. O cara é um fenômeno. Eu falei assim, pô, aquilo é interessante, né? O mundo tá pequenininho, né? Aí a gente, ele passou contato pra gente, entramos em contato com ele. É o Luiz Calil. Então vem cá, Luiz, vamos bater um papo comigo aqui. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje eu vim aqui para dividir uma história com vocês, da qual me orgulho muito e que eu posso dizer com toda certeza que mudou completamente o curso da minha vida e como as coisas aconteceram assim. Quando eu tinha 13 anos de idade, morava lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Bagé, eu consegui chamar atenção pela internet, através do meu canal do YouTube, de duas das maiores marcas do mundo da música e duas marcas que eu sempre usei desde criança, que é a ESP e a EMG. E isso é uma coisa que eu gosto bastante de abordar e de contar em workshop, ou propriamente às vezes em conversas que eu tô tendo com as pessoas, que elas me perguntam qual é a minha história, o que fez eu querer ser músico e seguir uma carreira como guitarrista. Cada vez mais que eu divido essa história com outras pessoas, eu sinto que seria muito legal se eu fizesse um vídeo, porque eu realmente espero que o que eu tô prestes a falar e dividir com vocês sirva não só de inspiração para quem quer ser guitarrista e fazer alguma coisa similar do que eu faço, mas também para que sirva de incentivo para qualquer pessoa que está correndo atrás de um sonho e tem um objetivo na vida. Então esse é o grande propósito desse vídeo. Bom, essa história ela começa lá em 2012, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comprei a minha primeira guitarra LTD, que era uma Signature do Kirk Hammett, e aí logo depois eu comecei o meu canal no YouTube. E foi bem na época que eu comecei a descobrir os Steve Vai, Satriani, Malmsteen, né? Porque até então eu gostava mais do Iron Maiden, do Guns N' Roses, coisas mais, digamos assim, mais comerciais, né? Então eu comecei a tocar aos 9 e aos 12, que nem eu falei, comprei a guitarra, comecei o canal no YouTube. E um dos primeiros vídeos que eu fiz foi tocando Eruption do Van Halen. Que eu lembro que na época eu mal tinha Facebook, tinha só meus amigos do colégio, e postei lá no YouTube, ia mandando para algumas páginas de rock e tal do Facebook, que o Instagram ainda, nem sei se, eu não lembro de ninguém que tinha Instagram em 2012. E aí eu comecei a mandar para essas páginas e algumas repostaram e tal, todas que repostaram ganhei várias views, acho que tava em 6 mil já, um monte de comentário. E na época realmente eu não tinha noção assim, se eu era bom, se eu era ruim, se o que eu tocava, todo guri de 12 anos tocava também. Então eu fazia mais porque eu curtia, assim, óbvio, até hoje é assim, mas na época era com uma ingenuidade muito grande. E aí depois daquilo eu, acho que aí tem coisa, né, então vou seguir fazendo vídeo. Aí eu fui fazendo mais alguns, tirei algumas músicas mais do Black Label Society, o Paul Gilbert, Racer X, né? E eu lembro que teve um momento que eu descobri o Angra, que eu não conhecia ainda. Então foi aí que eu consegui unir duas coisas que eu gostava muito, que era a guitarra virtuose e uma música com vocal. Então o Angra foi a banda que eu comecei, que eu descobri primeiro, que juntasse essas duas coisas e que me desafiasse muito também na parte de aprender as músicas. Então, aí eu lembro que eu peguei e pensei assim, eu tenho 13 anos, vou fazer 13 anos agora, né? Tô entrando aí na 8ª série, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa que faça eu me destacar, não só pelo fato de eu ser novo, mas também por eu achar que eu tenho que fazer uma coisa que ninguém fez ainda. E eu fui procurar algumas coisas do Angra na internet e tal, de gente tocando, e eu sabia tocar de algumas coisas, algumas músicas, então eu lembro que eu achei uma brecha, tipo assim, não, beleza, então eu vou juntar 10 solos, eu não vou fazer 1, nem 2, nem 3, não é suficiente, tem que ser 10. E eu vou me programar por meses aí pra eu conseguir gravar esse vídeo, eu vou postar na internet, vamos ver o que rola. E aí comecei, escolhi os 10 solos, aí comecei a tirei de ouvido, acho que uns 2, 3 meses, eu lembro que na época eu não conseguia tocar tudo, então foi muito assim, um desafio muito grande pra mim, de conseguir tirar, organizar a minha cabeça, fazer com calma, tocar as coisas bem, até que eu chegasse no momento e falasse, bom, agora eu vou gravar o vídeo. E eu lembro que eu tinha uma câmera podre na época, muito ruim, que não era nem Full HD, né, 2012 ainda mais que eu sou de cidade pequena, não era tão avançado assim, onde todo mundo tem celular e tal. E eu lembro que tinha 10 minutos de gravação a câmera, então eu tinha que gravar o vídeo, gravar um solo ou 2 no máximo, fazer ensaiado assim, para, né, bom, fechou, agora eu passo os arquivos do computador, vai demorar um monte também, porque na época o computador era lento, e eu tinha, sei lá, usava o sonar direto na minha pedaleira que eu tinha para pegar o som, até vocês podem ver o timbre não é dos melhores,
mas é feito de coração, né? E aí eu lembro que foi isso, assim, o vídeo eu demorei acho que umas 7 horas pra gravar tudo e depois mais umas 15 pra editar. Eu fiz tudo sozinho, meus pais nem sabiam o que eu tava fazendo. Aí fiz o vídeo, eu lembro que eu terminei de editar depois de 15 horas, assim, foi num domingo. Acho que antes das aulas começarem daquele ano lá pro fevereiro e tal. E eu chamei o meu irmão mais velho também, que é fã de metal, aí eu apaguei as luzes assim, botei só o computador, não, agora vamos assistir. E eu lembro que a gente olhou, terminou assim, falando, acho que aí tem coisa. E aí eu postei o vídeo e comecei mandando para todas as páginas de Angra e tal, todas as pessoas que eu sabia que curtiam, até pros caras, mandava no direct lá. E aí eu lembro que passou alguns meses, deu algumas visualizações, eu tava até achando legal a repercussão. E eu lembro que um dia o Edu, né, falasse que ele compartilhou no Facebook, na época que ainda link do YouTube no Facebook dava milhares de likes e o alcance era gigante, né? Eu lembro que eu ganhei 30 mil views num dia, assim, eu não acreditava naquilo. E depois eu até acabei me encontrando com o pessoal do Angra, um show lá em Porto Alegre, e deu mais uma repercussão na internet disso aí. Então tudo através do Facebook, né? Tu vê como é que é. E aí depois foi a grande coisa que eu saquei, que assim, beleza, agora eu fiz um barulho no Brasil, mas a internet não é só no Brasil. Eu poderia fazer alguma coisa que fosse mundial, né? E eu pensei, pô, acho que vou fazer agora os 10 solos do Dream Theater. E aí, de novo, começa 4 meses, 3 meses tirando solos, escolhendo, tira de ouvido, baixa velocidade, e pega e tira e tenta conciliar com o colégio e ninguém entendendo o que eu tava fazendo também. Enfim, fiquei meses tocando, tirando, aí chegou a semana ali de gravar, pô, acho que eu tô preparado. Aí comecei a gravar e tal, demorou um absurdo também de horas. Aí depois pra editar, eu lembro que eu editava no Movie Maker. Eu tentei fazer uns multicâmera, que se vocês podem ver lá o vídeo, ficou meio estranho, mas eu, não, tá legal que é multicâmera, só que não tinha como botar paralelo. Então era só uma faixinha ali do vídeo e ia colocando e tentando sincar e tal. E fazia o que dava, né? E aí eu lembro que eu postei na internet finalmente, e aí começou uma repercussão e tal, até os primeiros dias eu tava meio assim, achei que não tinha dado muita coisa, mas todo mundo que via gostava, então o material tá bom. Só que eu nunca imaginei que, por mais que a ideia fosse de repente mandar pra fora e tal, que alguém realmente ia ver e se importar, nunca passou pela minha cabeça do fato daquilo realmente acontecer. E enfim, aconteceu o lance que realmente mudou a minha vida completamente, que eu lembro que eu tava mandando para as páginas de marcas e tal, e a MG dos captadores, né, eles compartilharam o vídeo e o cara, o Artist Relation da época, veio me chamar no inbox do Facebook me convidando para entrar como artista da marca. E na época eu lembro que aquilo foi a coisa, acho que talvez o sentimento mais surreal que eu tenha sentido na minha vida, assim, que é uma coisa tão inalcançável. Eu indo pro colégio ali, ninguém entendendo o que eu tava falando. Na época eu pesava, sei lá, mais de 100 quilos com 13 anos e o pessoal meio que tirava sarro, assim, que não entendia o que eu falei. E nem provavelmente a minha família sabia direito o que eu tava fazendo. E aí aquilo veio, sempre foi um momento que eu pensei, pô, sempre que eu acreditei aconteceu, cara, eu consegui, sabe? E numa cidade pequena lá do Rio Grande do Sul, cara, eu consegui chegar nos caras e, aquilo eu lembro que eu saí pulando, assim, eu não acreditava, liguei pro meu pai, liguei pro meu irmão, todo mundo. Foi um lance muito bonito, assim, que eu lembro. E dali, se só não bastasse isso, imagina a probabilidade disso acontecer, né? Não chamaria de sorte porque realmente eu batalhei muito para isso acontecer. Mas por aquele post da MG, o vice-presidente da ESP, ele viu e ele veio falar comigo e também compartilharam lá no Facebook deles. E cara, nisso aí eu ganhei 50 mil views, eu acho, e viralizou um monte de página de guitarra postando e comentário em inglês. Na época eu nem sabia falar inglês, eu negociando com os caras, sabendo tipo o pouco que eu aprendi no CCAA. E ainda mais o Google Tradutor ali, né, dava um jeito, perguntava pra alguém também e ia respondendo as mensagens e tal.
E eu lembro que aquele negócio da ESP ali, meu, foi tipo um choque, porque eu pensei, cara, beleza, o captador é tipo incrível, mas meu, os caras talvez eu consiga alguma coisa de guitarra, um patrocínio de guitarra, isso é totalmente surreal de onde eu venho, sabe? Eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha o patrocínio de guitarra, sabe? E nem sabia direito como é que funcionava. Fui descobrir depois que se chamava Endorse, né? E, meu, surreal. Aí a gente conversando, papo vai, papo vem. Aí eu lembro que era dezembro, virou o ano. E o pessoal da Abro Music, que é a ESP Brasil, né? A distribuidora da ESP, eles ligaram pra mim e... Cara, eu lembro que eu tava tremendo, assim, nunca tinha falado com ninguém de São Paulo no telefone. Como assim alguém de São Paulo vai me ligar? O que é isso? Parece até que eu valho alguma coisa, né? E aí eles me ligaram e perguntando assim, não, o que tu pretende fazer com a marca? O que tu vai fazer? Quais as ações que tu vai tomar? Como é que tu vai nos ajudar? Como que tu vai nos promover? E eu na hora tremendo, assim... pensando, puta, meu Deus, o que eu vou falar? Eu falei, não, vou fazer mais uns 2 vídeos por mês aí, vou seguir, né, postando nas redes sociais, fazendo vídeos e tal, tenho certeza que o alcance vai ser bacana, eu peço a confiança de vocês e tal. E aí foi bem, eu lembro que eles foram bem duros assim na conversa, mas depois no final já rolou uma vibe legal e tal. E eles falaram, pô, de repente tu vem pra cá fazer uns workshops. E na época eu nunca tinha ido pra São Paulo, nem imaginava, só o meu pai tinha ido, né? E a gente seguiu falando e eu falando pros meus pais, pai, tem uma empresa dos Estados Unidos lá também que quer me patrocinar e a distribuição no Brasil aqui me ligou, a gente tá em negociação. E ele falava assim, não, isso aí não é mentira, não é falcatrua, que nem ele fala. E aí, não, pai, tá aqui, olha o cara do Metallica, olha os 2 guitarristas do Metallica, o cara do Korn aqui, ó, do Sepultura, ó, eles usam. E ele vendo assim, não fazia muito sentido na cabeça dele. E eu entendo, né? Na época eu fiquei um pouco frustrado, assim, meu Deus, eu tô conquistando a maior coisa da minha vida, meu pai e minha mãe não entendem o que é, e tão meio assim de me deixar eu ir pra São Paulo, porque eu sou menor, meu Deus, que merda. E aí eu lembro que aos poucos foi evoluindo, assim. E aí eu lembro que teve um dia que eles pegaram e ligaram pro meu pai, o meu pai tava no trabalho dele e tal, e falaram, ó, a gente tá interessado em trazer o Luiz pra São Paulo algumas vezes, a gente distribui as guitarras ESP aqui no Brasil, que é uma das maiores marcas de guitarra do mundo, né? E o Luiz, a gente achou ele na internet, o pessoal gostou demais do vídeo aqui que a gente viu, e aí meio que explicou pra eles o que era a empresa, o que eles faziam, e aí beleza, fechou tudo, ele ficou mais tranquilo assim, e eles finalmente me mandaram a guitarra. Eu fiquei semanas esperando a guitarra ansiosamente, assim, eu lembro que eu falava no colégio todos os dias, meu, vai chegar minha guitarra, vai chegar minha guitarra. E aí um dia chegou uma caixa com essa aqui, inclusive que eu uso até hoje, né, a MH350FR, e, meu, foi um momento absurdo, assim, aí já tirei as fotos também, botei na internet, divulguei, eu lembro que o pessoal não acreditava, nossa, o cara tava com esse pique do caralho e tal. E meu, nem eu acreditava, assim. E aí a gente seguiu fazendo alguns vídeos, e logo depois eles me levaram pra São Paulo a primeira vez. Tipo, meu, nunca tinha ido a São Paulo na vida, e eu lembro que foi uma coisa que, assim, foi eu e meu pai, né? E aí eu falava, putz, pai, não sei se vocês vão gostar de mim, tô tão nervoso. E aí eles marcaram uma clínica de guitarra na Reference Music lá, né? Que era o Jean e o Vini do Project, né? Do Project 46, né? Porque eles estavam, meu, crescendo exponencialmente, assim. E era eu tocando com o Bill Hudson, né? A gente tocou o One do Metallica e tocou minha música, na época eu tinha um single, né? O Flying Illusion, a gente tocou também com a música dele. E eu lembro que, meu, a gente com um camarim e tal, foi um lance surreal. E a loja lotada, assim, era num sábado. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, a gente foi pro escritório deles, eu nunca tinha ido a São Paulo na vida, né? Aí eu cheguei lá, os caras me receberam, todo mundo bem arrumado, assim, escritório sério, várias pessoas, vários funcionários, gigante o andar deles. Aí pôr as guitarras, assim, tinha até uma placa, acho que eu tenho a foto aqui, falando bem-vindo Luiz Calil e tal. E foi, meu, não acreditava, assim, o que tava acontecendo. E o meu pai só ali do lado observando, né? E aí rolou e tal, cheguei lá, meu, lotado, assim, todo mundo esperando pra ver, um monte de gente, pô, quem é esse cara aí que vai tocar? Diz que o cara tem 13 anos, toca pra caralho, vamos ver. E aí eu, né, tinha que entregar ali. E na época eu tinha cabelo curto, tinha 14, né, na época. E aí, meu, depois que a gente fez o workshop, assim, acho que tinha a fila dobrava a esquina, eu tenho as fotos também, tudo documentado da época. Eu não conseguia acreditar naquilo, todo mundo pedindo autógrafo e tal, aquela coisa assim, que eu falei, o Project tava bombando, o pessoal também conhece o Bill e tal, e ninguém me conhecia basicamente, então pra mim foi um lance,
caralho, eu nunca pensei que isso ia acontecer, sabe? E aí depois daquilo, peguei o avião, voltei pra Bagé, e aí deu 2 semanas assim, eu já tava numa depressão, meu Deus, nada tá acontecendo, eu tô numa cidade que é longe de tudo, não tem nada aqui, e eu não tenho como fazer nada aqui, só que ao mesmo tempo tem que terminar o colégio, eu sou muito novo pra ir morar sozinho, e aí eu lembro que eu tava naquele dilema, assim, naquela depressão de ter que estudar química, sabendo que eu tinha nascido pra fazer aquilo, sabe? Eu tenho que seguir tocando guitarra, é isso que eu quero da minha vida. E aí, segui e tal, aí eu fiz alguns vídeos, mas, né, sempre trabalhando, e aí fui pra Expo Music, depois um tempo depois também foi animal. Ele passou contato pra gente, entramos em contato com ele, é o Luiz Calil. Então vem cá, Luiz, vamos bater um papo comigo aqui. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem. Conta um pouquinho dessa história, o cara te conheceu pelo YouTube, pô, já é SPI, cara. Só que dessa vez foi o meu pai e a minha mãe. E a minha mãe não tinha noção nenhuma, assim, do que tava acontecendo na minha vida, até que ela chegou no Expo Center Norte, acho que é o nome, né, no centro de convenção lá. E aí, o stand da Abro gigante com as guitarras, assim, a minha foto lá no meio, ela olhou, meu Deus do céu. E aí foi um momento também muito foda, assim. E aí eu toquei lá, fiz um monte de contato, foi massa, e depois voltei, mesma coisa, depressão. Aí eu falei, não, pera aí, eu tenho que começar a trabalhar num álbum aqui, tenho que começar a trabalhar nas minhas músicas, agora chegou de fazer vídeo cover, eu vou descobrir quem que eu sou, e comecei a fazer as músicas. Na época eu escrevi 8 músicas, e aí levei pro meu grande amigo produtor Renato Osório, né, que foi guitarrista do Ibra e tal. Dobra! Tá. E produzi meus 2 primeiros CDs. E aí 2 tinham vocal, chamei o Yuri do Ibra pra cantar as 2, e uma tinha o Edu, a Mr. Fire, né, o Edu Falaschi, coincidentemente compartilhou o vídeo lá atrás, então foda que tudo se liga em algum momento, né. Aí rolou isso, a gente gravando CD, e no meio do colégio, aquela coisa toda, ia dos finais de semana pra Porto Alegre gravar, e aí continuando fazendo. E chegou um momento assim que eu, né, acho que, pô, vou lançar esse CD. E aí a gente pegou e organizou um show de lançamento lá em Bagé, pô, vamos marcar esse momento aí, vamos trazer os meus amigos lá de Porto Alegre, o Yuri também veio e tal. E aí a gente organizou o evento sem tanta expectativa, assim. E a divulgação, lembro que não foi tão boa, mas começou que, né, o boca a boca ali, o pessoal falando um pro outro, daqui a pouco eu lembro que no dia, eu não sabia se ia vir 50 pessoas, óbvio, a gente tava vendo, já tinha vendido alguns ingressos, sim. Tava batendo no 100, eu acho, mas eu não sabia o que nunca tinha entrado num palco com 100 pessoas na minha frente, então eu sabia o que aquilo parecia. E aí eu olhei assim na cortina e tal, uma galera, assim, no final deu tipo 150 pagantes. E eu tenho certeza, assim, que daqui a uns 20, 30 anos ainda, quando eu fizer mais coisas na minha carreira, eu ainda vou continuar dizendo que aquela foi uma das noites mais especiais da minha vida, assim, porque foi surreal, sabe? Primeira vez, muito genuíno, sabe? E aí dali, foi surreal, repercutiu bastante na cidade, tem gente que me encontra hoje, até hoje lá na minha cidade, fala daquele show foi foda, que o Yuri não sei o que a galera tocou muito, que né, comprou o CD e tal. E eu lembro que no final até a gente atendeu, a parte mais impressionante foi que todo mundo ficou até o final pra tirar uma foto com o pessoal, comigo, pegar o autógrafo do CD, e comprou o CD pra caralho também. Eu lembro que a gente vendeu tipo umas 60, 70 cópias no dia, se não me engano, e assinou tudo, não acreditava, assim. Aí fomos pra casa, teve uma confraternização super legal também, e aí, enfim, depois passou isso e tal, fiz mais alguns shows promovendo o CD pra Porto Alegre. Fiz mais alguns workshops também na Expo Music e tal. Aí na Expo Music de 2015, e foi nessa ocasião que o pessoal da Abro me falou da existência da NAMM Show, né, que é a maior feira de música do mundo, a mais importante pelo menos, né, que acontece todo ano em janeiro. E aquilo era setembro, eu falava, pô, manda um e-mail pros caras da ESP e vê se não consegue tocar lá. E aí eu entrei em contato, acho que até eles mandaram um e-mail antes pra avisar. E os caras falaram, pô, Luiz, seria um prazer te receber, não sei o que, a gente consegue te colocar pra tocar no domingo aqui da feira.
E eu falei, pô, animal, sei que. Aí fui ver quem tava tocando era o Andy James, Frank Bello, Alex Sconley, Testament. Tipo, só os caras muito foda, assim. E eu lembro que a gente seguiu falando, falei com a minha mãe, a gente se planejou, em janeiro, pô, fomos pra Califórnia e tal, primeira vez, não sabia nem falar inglês, assim. Aí cheguei aqui e aí na hora, assim, já saquei, meu, isso aqui é muito do caralho, meu Deus, essa vibe é muito, muito massa. E aí cheguei lá, os caras da ESP me esperavam com um carro no aeroporto, assim, um cara foi lá me buscar, eu na época, cagado de medo, não sabia falar inglês, não sabia falar nada, o cara falava espanhol, então a gente tentando trocar uma ideia, assim. E aí chegou uma hora que eu, falo tudo errado aqui, vou aprender e tal, azar. E a minha mãe também não falava inglês, né? E aí segui falando, fui falando das minhas coisas e tal, e a gente batendo um papo. E aí fui lá no escritório da ESP também, e os caras me mostraram como é que é, me deram uma tour lá no escritório deles, na fábrica, foi surreal também. Aí chegou a NEM, fui na feira e pela primeira vez eu conheci o vice-presidente da ESP, que entrou em contato comigo lá em 2013, né? E aí conheci todas as pessoas também que eu conhecia por internet, que me deram oportunidades e tal, eu conheci naquela ocasião e foi, super, super legal, assim, foi inesquecível. E aí toquei também um workshop, a galera colou e tal, vendi alguns CDs até tirar umas fotos, né? Eu registrei tudo. Eu lembro que o vice-presidente da ESP, ele subiu no palco e ele deu um discurso lá falando como me achou, contando toda a história e falando, ó, em alguns anos cuida que esse cara aqui, não sei o que, e meu, foi incrível, incrível. E eu lembro que eu fui também no stand da MG, a gente batendo um papo e o cara falou, meu, por que tu não vem pro MGTV, agora lançou o CD, grava umas músicas do teu CD aqui e tal, vamos fazer isso aí, vamos gravar uns 4 vídeos contigo lá. Eu falei, meu Deus, MGTV, eu sempre ouvi, né, sempre vi os vídeos, Zach Wild, Andy James e tal, e o estúdio gigante, né, porque eles tinham, e a gente seguiu falando, meu, rolou. Aí vim de novo pra Califórnia depois de um tempo, e o CD tinha recém saído, aí gravei a Insight, The Chase, a música Journey Has Begun e a Mr. Fire também, aquela que tem o Edu e o Yuri no vocal. E aí, meu, eu lembro que um dia a gente passou o som, assim, foi animal. E depois outro dia voltei também lá pra gravar. E eu lembro que a preparação pra essa gravação foi absurda, assim. Eu tocava todo dia, horas e horas, aquelas 4 músicas. Tocava em pé, mesmo sabendo que eu ia tocar sentado. Porque eu lembro que eu li uma frase do Bruce Dickinson naquela época que ficou muito na minha cabeça, que é: quando uma grande oportunidade tem que ter uma grande preparação também. Tem que se preparar à altura de coisas grandes, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, não, vou fazer o meu máximo, chegar lá, tocar perfeito, gravar em 2 takes, óbvio, nunca é assim, mas cheguei lá e fiz foi um puta trampo que a gente fez junto, assim, cara. Eu lembro que aqueles vídeos foi desde o início a vibe, foi muito legal. E aí gravei as 4 músicas e, meu, consegui, liguei com meus amigos, falei, meu, gravou, deu tudo certo, tá gravado, ninguém mais tira. E aí, beleza, voltei pra Bagé, né, aí mesma coisa, aquela depressão, tal, puta colégio, que merda. E aí fiquei esperando os vídeos sair, assim, levou uns 3 meses, e eu lembro que no dia que saiu, eu tava dormindo, daqui a pouco meu irmão, que morava em Porto Alegre, me ligou e falou assim, Luiz, saiu teu vídeo, cara, e falou, e aí fazia uma meia hora já, eu fui ver, já tava com 10 mil visualizações, 15 mil views, e eu vi, eu não tinha assistido o vídeo antes, os caras não me mandaram antes, eles só postaram, assim, e aí na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, cara, isso é muito foda. E aí os comentários tudo em inglês, assim, já tinha vários comentários, eu falei, meu Deus, cara, não acredito que isso está acontecendo. Acho que talvez seja a coisa que mais tenha se aproximado quando a MG me mandou a mensagem, talvez seja a coisa que mais se aproximou daquele sentimento, assim, de glória, sabe, de coisa, meu Deus, eu consegui. E aí depois saíram os outros, foi puta sucesso, assim, muito, muito legal, muito bacana a repercussão. Aquilo ali foi onde realmente as coisas se profissionalizaram pra mim de um jeito muito maior, sabe, que é um respaldo que uma marca te dá, que poucas pessoas têm, assim, não é todo mundo que consegue, né, então isso sou muito grato. E, meu, depois dali já segui trabalhando, fazendo mais vídeo, crescendo mais na rede social, fazendo mais alguns shows, e desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu já tinha enxergado que era lá onde eu tinha que estar, né, no caso aqui, hoje em dia. Então durante o ensino médio inteiro houve um planejamento meu e dos meus pais para eu me mudar para cá, né, estudar aqui e atingir começar uma carreira internacional, assim. Então depois lancei meu segundo CD, fiz mais alguns shows para São Paulo, sempre Expo Music, aquelas coisas todas.
aquela coisa toda. E aí chegou um momento que, né, eu tava terminando o ensino médio e aí eu já tinha decidido que era aqui que eu tinha que ir, já tinha convencido meus pais, a gente tinha se planejado por anos para aquilo. E aí rolou, mudei pra cá e aí várias coisas que vocês já viram fazendo que rolou aqui. Foi depois de todos esses passos, mas eu senti que eu devia contar essa história porque é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, ver tudo isso que eu falei, passei uns 10, 15 minutos, não sei quando esse vídeo vai ter. Acima de tudo, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha servido, que sirva como incentivo, inspiração para qualquer coisa da tua vida, não só para quem de repente quer ser músico, quer ser guitarrista, ter uma carreira um pouco similar aí do que eu faço. Ou de que os caras que tu gosta fazem. Comentem aqui o que vocês acharam, quais outras dúvidas vocês têm, eu vou fazer outros vídeos falando aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal. A gente se vê da próxima vez, viu? Abração!